a nossa mente, para acalmar o nosso coração, para que nosso único foco seja a palavra, que o Espírito Santo se revele aqui no meio de nós e que possamos verdadeiramente desligar de tudo que está acontecendo lá fora, de como foi seu dia hoje, como tem sido os seus dias. Agora faça uma verdadeira entrega. Nesse momento que vocês vão ter com a Malu aqui, se entreguem verdadeiramente, peça para Deus acalmar o coração de vocês, seus pensamentos, para que seja um encontro verdadeiramente inteiro. Amém? Boa noite, gente. Sente uma posição confortável. Se você ainda não fechou seus olhos, feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Já com o coração acalmando, acalme também a sua mente, o seu interior. Esqueça tudo que você fez hoje, toda a correria, onde você foi, o trabalho. Sinta cada batida do seu coração. Respira fundo, inspirando coisa boa, alegria, amor. E solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração, toda raiva, toda angústia. Mais uma vez, inspira coisa boa, paz, força. E solta tudo de ruim que está dentro do seu coração, toda tristeza, todo remorso. Mais uma vez, inspira coisa boa, verdade, unção. E solta tudo de ruim que está dentro do seu coração, tudo de ruim que te impede de proclamar a palavra, tudo que impede o Senhor de fazer morada no seu coração. Eu peço ao Senhor que essa noite seja abençoada, que Ele se revele no meio de nós, que Ele nos use como instrumentos para a proclamação da sua palavra, que este encontro não seja só mais um encontro de toda segunda-feira, mas que esse seja um encontro abençoado, para verdadeiramente entendermos a palavra, porque o Senhor chamou cada um de vocês aqui hoje. Misericórdia. Deus é o nosso maior exemplo de misericórdia. Ele teve misericórdia e nos entregou o seu único filho. Jesus teve misericórdia de nós e passou pela morte de cruz para perdoar os nossos pecados. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 4, nos fala o seguinte: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Que forte! O Senhor nos amou. O Senhor nos ama. E mesmo assim, nós não o retribuímos nesse infinito amor. Nós somos orgulhosos. Nós somos pecadores. Deus não espera de nós nada além daquilo que Ele mesmo nos deu. Se Jesus, que foi humilhado, maltratado, rejeitado e morto, teve misericórdia, por que nós não podemos ter também? Como eu disse, o Senhor é misericordioso. E Ele, em sua infinita misericórdia, foi e é capaz de nos amar. E nós, como pecadores, precisamos reconhecer que somos necessitados desse amor. Precisamos nos fazer humildes para perceber o quanto precisamos do Pai. Reconhecer o quanto vale o olhar do Senhor. Então que nessa noite nós possamos
reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos necessitados da misericórdia do Pai, para que vivamos uma vida plena. Amém? Então vamos lá, pessoal. Esse tema tá latente no meu coração. Tem um tempo, assim, né? Porque nós, um tempo atrás, nós vivemos o Domingo da Misericórdia. A homilia do dia tocou muito meu coração e desde lá vem falando muito, assim, forte meu coração para a gente falar sobre a misericórdia. E eu já falei aqui em outros encontros, a minha caminhada é pequena, é recente, sei pouco, mas que a gente não deve ter o constrangimento de falar das coisas de Deus, né? Nós temos muita facilidade em falar de todos os assuntos. Quando é para falar de Deus, parece que trava, a gente tem vergonha. Muitas das vezes as pessoas até falam assim: ah, religião a gente não se discute. Não é questão de discutir, é questão de proclamar. Quando você fala o que está aqui no seu manual de instruções, não tem discussão, né? É o que ele quer que façamos. É aqui que está baseado as nossas condutas, o nosso modo de viver, e tudo que ele quer, e tudo que aconteceu, e tudo que vai acontecer na nossa vida. Então, como isso ficou forte no meu coração, uma coisa que eu não quero é ir com o pecado da omissão. Não quero. Então, assim, a oportunidade que eu tiver de compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido, o que eu aprendo, eu vou trazer aqui para o grupo. Então, tem uma parte. Hoje eu vou falar muito de um livro, tá, gente? Então, hoje vai ser muito ler e a gente conversar. Tem uma parte aqui nesse livro que fala assim: todas as almas que louvarem a minha misericórdia e divulgarem a sua veneração, estimulando outras almas à confiança na minha misericórdia, essas almas, na hora da morte, não sentirão pavor. A minha misericórdia as defenderá neste combate final. Eu vou ler, porque nesse livro, uma pessoa relata uma aparição que o Senhor fez. Então, as partes que estão em negritos nesse livro são palavras do próprio Senhor. Por que eu vou ler? Para não correr o risco de eu falar alguma coisa de errado ou deixar de falar alguma coisa. Então, por isso que eu vou ler algumas passagens. Domingo agora nós celebramos, né, a ascensão do Senhor. E por que o Senhor sobe, né? O Senhor ficou, depois da ressurreição, ficou 40 dias no meio do povo, e ele apareceu para santos? Não. Ele apareceu para pecadores. Ele apareceu para os discípulos que duvidaram dele, né? Tomé teve que tocar as chagas do Senhor para acreditar que era ele que estava ali, né? Ele precisou provar para muitas pessoas que realmente era ele. E ele precisava disso? Não. Ele não precisava. Então, o Senhor, depois de 40 dias, ele subiu aos céus. E por que ele subiu ao céu? É tão lindo o amor que o Senhor tem para com seus filhos. Porque qual que é o seu desejo, o meu desejo? Alguém tem dúvida que é subir aos céus? Alguém aqui não tem vontade de ir para o céu? Ninguém manifestou, então vou acreditar que todo mundo quer. O Senhor sobe para preparar para a gente o céu. Sabe aquela visita que a gente vai receber e que a gente prepara tudo, deixa limpinho, aconchegante, para quando as pessoas chegarem e falar assim: nossa, como eu sou importante. Estava sendo esperado aqui, neste lugar. Então o Senhor subiu para isso, né? Ele subiu para preparar tudo para a gente, deixar tudo prontinho, tudo bonito. E eu queria ler algumas passagens. Existem várias passagens na Bíblia que falam sobre a misericórdia.
Então, vamos lá, em Salmo 40, 11. Não detenhais para comigo, Senhor, as tuas misericórdias, guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Em Romanos, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em Isaías, por isso o Senhor esperará para misericórdia de vós, e por isso será exaltado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Mateus, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E o que quer dizer isso? Misericórdia, tem muito mais outras. Eu pesquisei aqui, caí em 32. Por que o Senhor prepara o céu para a gente? Porque Ele tem misericórdia. Ele sabe que nós somos pecadores. Ele tem misericórdia de cada pessoa que está aqui. Cada filho. E antes mesmo que nós nascêssemos, Ele já estava tendo compaixão. Na Bíblia, quando fala compaixão, também quer dizer misericórdia. Ele estava olhando por cada um de nós. Pensando nos nossos pecados, pensando naqueles filhos amados, pensando nas nossas dores, nas nossas dúvidas, pensando com carinho em cada atitude. Então, o Senhor se manifestou de várias formas no período que Ele estava aqui encarnado, e o Senhor também se revela depois que Ele foi aos céus. Ele não nos deixou sozinhos, porque depois vai ter Pentecostes, né? Que ele vem e não nos deixa sozinho, ele sobe aos céus, mas nos deixa amparado o Espírito Santo, né? Que é Pentecostes. Mas as palavras dele, as ações dele, o que ele quer da gente, ele faz aparições, ele revela as pessoas. Então, nesse livro, que eu vou citar algumas coisas para vocês, foi de uma aparição do Senhor. E que ele revela a vontade dele em relação à misericórdia. Então, vamos lá. Reclina tua cabeça no meu ombro, descansa e fortalece-te. Eu sempre estou contigo. Diz ao amigo do seu coração que me sirvo de criaturas assim tão fracas para realizar minhas obras. O Senhor se agrada da nossa miséria. Olha aqui. Eu sirvo de criaturas assim tão fracas para realizar minhas obras. Ele sabe que somos fracos. Ele sabe que caímos em tentação. Ele sabe que somos pecadores. E ele fala que ele serve a essas pessoas. Então, por que não acreditarmos na misericórdia? Nada temas, nada te atingirá sem a minha vontade. Quem não fica confortável na hora que está passando por trevas, tribulações, saber que nada acontece sem ser na vontade dele, sabendo que ele sabe do que está acontecendo e que ele irá providenciar tudo em nossas vidas. Isso traz ou não traz uma tranquilidade, um aconchego. Não é diferente, falar assim, estou passando por essa dificuldade, mas eu não estou sozinho. Eu tenho onde segurar. Eu sei quem está me aparando. Nada temas, estou contigo. Esses assuntos estão em minhas mãos e eu os resolverei de acordo com a minha misericórdia. E nada pode se opor à minha vontade.
Olha que forte. Ele reforça a todo momento, né? Quando eu escutei uma pregação sobre misericórdia, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, quem somos nós, né? Para certas coisas a gente não ser flexível, não aceitar, muitas das vezes reivindicar até o próprio Senhor, sendo que Ele a todo momento Ele tem misericórdia com a gente. Eu fiquei pensando, eu enquanto filha amada do Senhor, eu tenho misericórdia comigo? Eu tenho misericórdia com meu irmão? Eu tenho misericórdia com o Senhor que me ama tanto, que preparou tudo para mim? Eu fiquei refletindo muito nesses comportamentos que a gente tem. Eu sempre permaneço no teu coração, não somente no momento que me recebes, mas sempre. E aqui ele fala no momento que nós cristãos temos com a comunhão. Então, eu sempre permaneço em teu coração, não somente no momento em que me recebes na santa comunhão, mas sempre. Então, quando a gente fala assim, seu corpo é morada do Espírito Santo, é porque o Senhor está ali. O que ele deixou para a gente quando ele sobe aos céus? Então, quando a gente fala assim, você tem cuidado do seu corpo? Como você tem cuidado do Espírito Santo que habita em você? Como você tem protegido esse Espírito Santo que habita em você? Sua saúde mental, sua atividade física, sua alimentação. Como você tem feito com o Espírito Santo? É uma grande responsabilidade. Vamos lá, mais outras. Busque forças e luzes na minha paixão. Então, no momento de desespero, sua força e luz está na minha paixão. O que aconteceu lá na cruz? Foi por paixão, foi por amor, foi por misericórdia. Que no momento que a lança ultrapassou o Senhor, saiu sangue e água, representando todos nós ali, representando todo pecado, toda salvação, e cada um de nós estamos representados ali, essa misericórdia que sai do coração, que jorra do coração do Senhor. Naquele momento que jorrou sangue e água, era a misericórdia passando para todos nós, transbordando, nos mostrando esse amor misericordioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Não temas, eu estou contigo. Qualquer ato arbitrário, ainda que te custe muito esforço, não me agrada. Então ele deixa claro o que agrada e o que não agrada. Mas mesmo assim, ele tem misericórdia. E ele fala do desejo que ele tem que cumpramos essa misericórdia. Deus é tão lindo que ele dá passo a passo pra gente, né, gente? A gente procura fazer alguma coisa, sei lá, passo a passo, né? Assim, quando a gente vai fazer alguma pesquisa, agora tem um chat, né, que fica mais fácil, nem precisa colocar PAP. Mas olha o que ele fala da minha misericórdia inconcebível. Inconcebível misericórdia. São palavras do Senhor. Tudo que eu estou lendo para vocês aqui é palavra do Senhor. Desejo que a festa da misericórdia seja refúgio e abrigo para todas as almas, especialmente para os pecadores. O que eu falei com vocês? Que ele ama a nossa miséria. Neste dia estão abertas as minhas entranhas da minha misericórdia. Derramo todo um mar de graça sobre as almas que se aproximam da fonte da minha misericórdia. A alma que se confessar e comungar alcançará o perdão das culpas e das penas. Neste dia estão abertas todas as comportas divinas, pelas quais fluem as graças.
Que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim, ainda que seus pecados sejam como escarlate. Olha para você ver, ele sabe que nós tem pecados que são mortais ali, ele ainda nos dá a oportunidade de sermos humildes e chegar perto dele, perto da graça, da misericórdia que ele está ali. É uma porta aberta para salvação. A minha misericórdia é tão grande que por toda a eternidade, nenhuma mente, nem humana, nem angélica aprofundará. Tudo que existe saiu das minhas entranhas da minha misericórdia. Quando jorra água e sangue, saiu das entranhas do Senhor, saiu de dentro dele. Toda alma contemplará em relação a mim, e toda a eternidade, todo o meu amor e minha misericórdia. A festa da misericórdia saiu das minhas entranhas. Olha que responsabilidade. Desejo que seja celebrado solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. A humanidade não terá paz enquanto não se voltar à fonte da minha misericórdia. Gente, olha aqui. Ele deu passo a passo para a salvação. Olha a oportunidade que ele nos dá. Eu te indico 3 maneiras de praticar a misericórdia para com o próximo. A primeira, a ação. A segunda, a palavra. A terceira, a oração. Ação, palavra e oração. Nesses 3 degraus repousa a plenitude da misericórdia, pois constitui uma prova irrefutável do amor por mim. E é deste modo que a alma glorifica e honra a minha misericórdia. Sim, o primeiro domingo depois da Páscoa é a festa da misericórdia, mas deve haver também a ação. E estou exigindo um culto à minha misericórdia pela solene celebração dessa festa e pela veneração da minha imagem, que a gente olha e vê aquele sangue, aquela água jorrando do peito do Senhor. Por meio dessa imagem, concederei muitas graças às almas. E deve lembrar as exigências da minha misericórdia, porque mesmo a fé mais forte de nada serve sem obras. Então, não adianta a gente ter fé e guardar. Não adianta ter fé, a gente não ter ação, a gente não ter a palavra e a gente não ter a oração. E aqui, além do passo a passo que ele deu para a gente, ele fala assim, às 3 horas da tarde, implora minha alma, especialmente pelos pecadores, e ao menos por um breve momento, reflete sobre a minha paixão, especialmente sobre o abandono que me encontrei no momento da minha agonia. Essa é a hora de grande misericórdia para o mundo inteiro. Permitirei que penetres na minha tristeza mortal. Nessa hora, nada negarei à alma que me pedir pela minha paixão. Gente, no dia que foi com a doutora Filó, inclusive, que eu escutei falando sobre a hora da misericórdia, que agora eu vou falar um pouco para vocês, me tocou profundamente, que ela falava assim, neste momento, por que 3 horas da tarde, né? Porque a hora que o Senhor morreu, que ele deu o último suspiro, a hora da paixão, né? Na hora sobre a minha paixão, que reflete sobre a paixão do Senhor. Eu queria que vocês fechassem os olhos agora e imaginassem o Senhor com aqueles raios, com aquela luz que jorra do peito dele. Aquele sangue, aquela água. Mas não pense numa situação triste, não. Pensa daqueles raios luminosos saindo do peito, do coração do Senhor. Jesus ali vivo, misericordioso, com os braços abertos e com as mãos abertas impostas.
pronto para te escutar, pronto para te ouvir. Aquele momento de só vocês. Ele está ali, de braços abertos, para o que você pedir, pela paixão dele, nada ele negará a sua alma. Ele está sempre de braços abertos. Só que ele não derrama graças porque a gente não pede. Olha a oportunidade que a gente perde. Ele está todos os dias nesse horário ali, ó, para recordar a paixão dele, de braços e mãos abertas para receber, para pegar o teu pedido. Ele só não realiza porque você não pede. Gente, isso para mim foi tão forte, como se fosse assim, que desperdício que eu tenho a cada dia. Que momento de intimidade. E ele é tão maravilhoso que ele sabe dos nossos momentos corridos, ele sabe da nossa situação. Ele pede que nesse momento de 3 horas da tarde façamos oração. Paramos tudo que a gente está fazendo e fazendo oração. Mas pensa, você está no meio do seu serviço, numa situação tribulada, né? Naquela correria que você não pode parar, exatamente fazer uma oração, ter um momento de oração. A única coisa que ele te pede, Senhor, eu confio em vós. Coloca o seu celular para despertar. A gente coloca o celular para despertar para tudo. Às 15 horas, coloca o seu celular para despertar todos os dias. Pensando que você está desperdiçando esse momento de intimidade, esse momento de graça, de paixão que o Senhor tem para com você. E para, se você não puder fazer essa oração, aquele momento dedicado em oração, quem é católico, rezar o terço da misericórdia. O Senhor está ali de braços abertos para receber a sua súplica, receber os teus pedidos. Não desperdice esse momento maravilhoso que o Senhor tem para com você, de intimidade. Ele nos dá o passo a passo, o que a gente tem que fazer, a hora que a gente tem que fazer, e mesmo assim, se a gente não tiver tempo, ele dá a simplicidade para a gente também, que ele vai nos ouvir. Então, anota aí, eu coloco o celular para despertar, já desperta assim, Senhor, eu confio em vós. Agora eu vou colocar uma música para vocês refletirem um pouquinho. Sentir essa música, essa paz. Espera aí que eu vou começar a pedir a Fefique para compartilhar. Aqui, cada pessoa que estamos intercedendo, que a paz venha neste momento, que o Espírito Santo sopre, mostrando a certeza da misericórdia do Senhor no meio de nós. Amém? Amém. Amém. Eu não sei se as pessoas, se vocês têm o costume nesse momento de oração da misericórdia, da hora da misericórdia, né? Tem um tempo, assim, que na quaresma isso vinha forte no meu coração, e eu venho estudando, eu venho lendo, venho me interessando por esse assunto, sabe? Porque é um momento que a gente tem e que a gente perde, né? De intimidade, de alcançar a graça. Então, que nenhum de nós subimos aos céus com o pecado da omissão. Então, que a gente possa proclamar a palavra do Senhor, o que a gente aprende, e que o Senhor tenha misericórdia de nós e tira da gente a vergonha, o ficar calado na hora de falar das coisas do Senhor. Amém? Amém. Se alguém quiser falar alguma coisa, foi tocado, ou de alguma experiência, nós estamos abertos aqui para ver vocês. Não leve a unção para o céu, hein? Não leve esse pecado. Fiquem à vontade, não precisa ligar o microfone, não precisa ligar a câmera, só liga o microfone. É muito importante essa troca que a gente tem com vocês nesse momento. Ô, Dani, Oi, Fatinha. veja bem, né?
eu conversando com Deus, conversando, de repente pedindo a misericórdia. Pedindo a misericórdia, que eu preciso alcançar alguma coisa e tal, estava pensando. Aí, de repente, no celular, eu procurando oração, eu não sabia que tinha oração da misericórdia, né? Aí, eu falei, gente, que maravilha, como é que Deus me mostrou assim? Eu estava só usando a palavra, Senhor, conversando com misericórdia, Senhor, eu preciso deste, é, de ter essa, é, alcançar essa graça, Senhor, misericórdia. Aí, nisso, acontece isso, né? Aí, estou lá comprando um texto para o Tácito. Olha o que eu vejo, o texto da misericórdia. Falei, gente, tudo está dando certo. Eu comprei o texto da misericórdia. E agora comecei a fazer, né, estou fazendo o texto da misericórdia a partir do dia 14, estou fazendo, sabe? Então, olha como que isso tudo como você consegue enxergar Deus te mostrando as coisas que você tem que fazer, você vai alcançar a graça. Continua. Eu, com uma palavra de misericórdia, olha o que ele me mostrou nisso tudo. Aí eu estou fazendo, comprei o texto, e agora hoje você me fala sobre a misericórdia. Olha, Deus é tão lindo, Fatinha, Hum. que a gente fica assim, será que é esse mesmo? A gente fica duvidando, né? Será que é esse mesmo? Uhum. Ah, não sei. Aí ele vai dando a confirmação. Olha que lindo. Exato, exatamente. Então, assim, é maravilhoso, sabe? E o que eu me encanto é que eu sinto ele quando eu fecho os olhos e converso com ele, eu sinto ele, sabe? Que ele está mesmo me protegendo, ele me mostra as Amém, coisas, Jesus. sabe? Ele me Amém. mostra. eh, Então, assim, você tem que estar confiante com muita fé. É. E nesse momento agora você me fala, eu falo assim, gente, é para mim, não tem, gente, não tem lógica, não foi Ai, por Fatinha, acaso, obrigada por você é, compartilhar, viu? Muito não, obrigada. não foi por acaso, nem nada acontece na sua vida, nem por acaso, nem é coincidência. É. Tudo tem um motivo, né? Deusdência. É É, Deusdência. exatamente. É Muito obrigada. Deusdência. Muito Obrigada a obrigada. você por compartilhar, Fatinha, porque a gente é o seguinte, gente, quando vocês colocam algo nesse momento, isso para a gente é confirmação. É, E além de ser confirmação, sabe o que que é? Alguém aí está precisando de ouvir, que aí às vezes está descrente, naquele momento está frágil, e na hora que fala é a salvação para alguém, é aquela semente que você planta ali, o que a pessoa precisava ouvir. Por isso que é tão importante exatamente. essa troca. É, Obrigada, Fatinha. e tem que confiar mesmo, confiar e observar todos os pontos que acontecem na sua vida, que é ele falando contigo. Exato. Bom, Lá nas bodas, o que Maria disse? Fazei tudo que ele vos disser. isso. Então é isso. Tá bom, obrigada. Obrigada, Fatinha. Mais alguém? Não? Quem? Então vamos para o Pai Nosso? Vai falar alguma coisa, Claudinha e Vaninha? Senão nós não podemos ir para o Pai Nosso. Agradecer, né? Que você falou da coisa que eu mais amo. Né? Tirou muita coisa do Diário de Santa Faustina aí, né? Muita gente aqui no grupo acho que realmente não conhece. Muita gente aqui não conhece nem essa imagem aí, ó, que eu acho que você podia colocar no nosso grupo. Vou Muita gente colocar. não conhece quem é Jesus misericordioso, né? Então você podia Nossa, eu colocar estou lá o encantada. texto. Nossa. Eu recebo a capelinha todo dia 25 aqui em casa. E quando eu li que Santa Faustina era secretária da misericórdia dele, eu me sinto hoje como secretária da misericórdia dele também. Que Eu possamos ser peço sempre para que eu secretários, né? seja. E é isso, foi lindo. E hoje, desde a hora que começou, o Senhor me colocava no meu coração que muitas muralhas na nossa vida estavam sendo derrubadas. Amém. Antes de você começar a falar da misericórdia. Amém. E na vida de nós aqui no grupo, né? Não sei o que, mas o Senhor sabe.
que as muralhas de Jericó estavam caindo. Aí depois que ele começou a falar da misericórdia, eu falei assim, pela misericórdia, né, dos raios da misericórdia de Jesus, essas muralhas estão caindo aí. Amém, De Jesus. doença, situação financeira, de trabalho, com a gente mesmo, Amém. depressão. Eu não sei o que é, mas o Senhor hoje fez cair muitas muralhas Amém, aí Senhor. na Obrigada. nossa vida pelos raios da misericórdia dele. E falem aí, acostumem falar essa frase que Dani falou. Jesus, eu confio em vós. Escreve aí no espelho do seu banheiro, prega um papelzinho na geladeira, coloca no seu criadinho do quarto. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. E vê se sua vida não vai ser transformada pelos raios da misericórdia dele. Amém? Amém. No domingo da misericórdia, 3 horas da tarde, a gente estava orando e não estava na minha escala tão cedo falar, né? Eu falei, mas eu não vou deixar passar. Está muito latente no meu coração e precisa ser dito. Gente, eu não disse nada, porque é muita coisa, né, Claudinha? É muita informação que tem. Então, assim, eu separei algumas partes, assim. Depois eu coloco lá no grupo sobre esse livro, mas que precisava ser dito, assim, Deus estava colocando muito no meu coração das oportunidades que a gente perde de receber a misericórdia. É Quem muito pode... interessante. É muito interessante se falar na misericórdia. Como, por exemplo, a gente convidar as pessoas de casa para rezar o texto. Ah, mas o texto é longo, o texto mariano é longo para rezar, então vamos rezar o texto da misericórdia, que é curtinho. E no instante se reza o texto da misericórdia. Uma vez eu vou dormir com minha irmã, e ela não está muito bem de saúde. Ela disse, vamos rezar o texto da misericórdia, que é mais rápido. Às vezes já reza até deitada mesmo, e a gente reza. E uma coisa também que eu acostumei, eu ouvi não sei onde, e na hora da elevação do cálice, onde está o sangue de Jesus, a gente dizer, ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. É isso. Então, sempre falo isso na hora da elevação do cálice. E para os católicos, pessoal, porque aqui, como vocês já sabem, né, nós temos várias religiões, mas para os católicos, a oração que ele pede para que façamos 3 horas da tarde seria rezar o texto da misericórdia. Eu fui sucinta aqui em algumas coisas, justamente para não enfatizar só a religião católica. E aí, se você não tiver oportunidade de rezar o terço da misericórdia, ele sabe se você tem tempo ou não tem, tá, gente? Não vem enganar o Senhor, não, que ele tá sabendo o que você tá fazendo naquele momento. Então, que você fale, Senhor, eu confio em vós. Então, quem pode rezar o Pai Nosso pra gente? Você vai falar alguma coisa, Vaninha? Eu ia falar que eu já coloquei na minha agenda. Não é? É perfeito. Catequese, E posso falar com vocês? Isso estimula outras pessoas. Às vezes, eu não posso rezar, fazer o texto, mas eu paro, a pessoa fala, o que foi? Não, eu só estou rezando só um pouquinho. Ou se não, eu falo alto, Senhor, eu confio em vós. Você vai fazendo, evangelizando também. As pessoas vão percebendo o que você faz naquele momento. Então, vai aguçando ali também, uma forma de evangelizar, né? E eu vou dar uma dica infalível. Se você não pode às 15 horas, às 3 horas da madrugada é a hora de sacudir o céu aí. Céu tremer. Com o terço da misericórdia. É isso aí. Mas eu não conhecia a história bem, não, assim, não conhecia o que você falou sobre hoje, para mim foi tudo novidade, então obrigada por trazer esse tema e compartilhar. É delicioso, assim, tem muita coisa para falar, assim, que vai instigando a gente muito, e é lindo como ele descreve tudo, né, Claudinha? As palavras dele, as situações, para ela especificamente, ela era muito pecadora. Que livro é esse? Diário de Santa Faustina. Tinha hora que ele falava assim, até quando você vai me levar a essa dor? Porque ela não se convertia, ela não escutava ele, sabe? E ele esperou, é o que ele faz com a gente, até quando, né? Então, assim, é lindo, é muito gostoso, é bem grosso. Então, assim, não gosto de ler livro, mas aí você lê só as partes que são em negrito, tá vendo? Uhum. Que são as falas do Senhor, que ele apareceu para ela. Eu não sei se Jesus aparecesse para mim, eu ia dar conta de escrever um diário.
acho que eu já ia cair ali assim. Então já é um privilégio uma pessoa conseguir relatar com tanto detalhe, riqueza de detalhe, que é essa imagem aqui que a Claudinha pediu para eu colocar. Em suma, é o que o Senhor apareceu para ela, e quando fala para a imagem, a gente olhar para a imagem, ele pediu para que fizesse essa imagem. Então, ela teve muita dificuldade, ela chorou muito, desesperou, porque apenas ela viu essa imagem. Então, na hora dela, chamou os melhores pintores, e ninguém conseguia chegar na imagem certinha do jeito que ela tinha visto, mas ninguém ia chegar realmente, porque só ela que viu, né? Então, ela foi narrando cada detalhe. Ele coloca o que ele queria na imagem também. Além dele aparecer para ela, ele relata cada detalhe que tinha que ter. É muito lindo, não tem como duvidar. E como realmente. a Dani falou, que depois do domingo de Páscoa, né, no outro domingo é a Festa da Misericórdia, que foi instituída pelo nosso Papa João Paulo II. Ele que instituiu a Festa da Misericórdia uma semana depois, né, do domingo da Páscoa. Isso. Então vamos rezar o Pai Nosso? Quem pode rezar para a gente, Pai Nosso? Eu vou rezar. Lindinha. Aliás, vamos rezar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, povo de Deus. Amém. Uma semana abençoada para vocês, repleta de misericórdia. E semana que vem a gente podia perguntar, né? Tá todo mundo colocando em prática essa misericórdia aí, como é que tem sido, né? Essa experiência. Porque nós precisamos apoiar uns aos outros mesmo, reforçar, lembrar, porque nós vamos chegar juntinho lá no céu. Esse pecado a gente não vai ter. A gente não faz uma coisa. Assim, Manda aqui no grupo da Hora da Misericórdia. Quem tiver coragem também da gente fazer uma madrugada para rezar o texto da Misericórdia às 3 horas da manhã, quem sabe, né? Ótimo. Exatamente, ótimo. Podemos combinar isso. Vamos pedir o Espírito Santo, né? Essa semana que é toda dele. Um beijo, meninas, com Deus. Boa noite, pessoal. Deus Cláudia. abençoe vocês, viu? Você quer Amém. fazer um Obrigada. testemunho semana que vem? Boa noite, gente. Foi? Não Ana escutei. Cláudia. Oi. Faço sim, posso fazer o testemunho semana que vem. Ai, não estava vendo a hora. Jesus amado. Vou fazer sim, semana que vem. Tá Então, bom? tá bom. Ótimo. Então tá. Beijo, fica com Deus. Tchau, Boa pessoal. noite. Tchau, Boa tchau. noite a todos. Boa noite. Beijo a Tchau. todos. Amém. Tchau.